Hoje o episódio é mais que especial. Recebemos a fisioterapeuta Moniele Bárbara de Paula, profissional dedicada e apaixonada pela reabilitação de crianças com deficiência visual. Com formação em fisioterapia pela Universidade Evangélica de Goiás, especialização em neurociência da visão pela USP, além de capacitação em neuromodulação, orientação e mobilidade e, atualmente, cursando ortóptica, com ênfase na visão binocular. Doutora Moniele tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Ela atua na APAE, Anápolis e no HOA, com foco em estimulação visual precoce, reabilitação de crianças com baixa visão e cegueira, promovendo autonomia e desenvolvimento sensorial. E para tornar essa conversa ainda mais rica, temos também a presença da Mônica, mãe do pequeno Bento Francisco, diagnosticado com paralisia cerebral, grau 5, epilepsia, baixa visão grave e estrabismo. Durante 2 anos, o Bento foi acompanhado semanalmente pela doutora Moniele, com sessões de estimulação visual. Sejam muito bem-vindos. É uma honra receber vocês para compartilhar uma história de cuidado, superação e muito amor. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um HOA Cast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Adriana Vaz. E temos hoje aqui a doutora Moniele, fisioterapeuta visual. Como convidada, temos também a Mônica, mãe do Bento Francisco. E vamos falar hoje um pouquinho sobre fisioterapia visual. Boa noite, doutora. Boa noite, meninas. Boa noite, doutora. Boa noite, Mônica. Noite. Seja bem-vinda ao nosso podcast, né? Vamos trazer informações muito importantes nessa área que é tão desconhecida, né? Sim. No meio da oftalmologia. Tão desconhecida e que faz tanta diferença, né? Na vida dos bebês e das pessoas. Doutora Moniele, o que é exatamente a estimulação visual em bebês? Bom, doutora, na estimulação visual, nós buscamos o desenvolvimento da visão, que é o que acontece. Quando a criança ela é diagnosticada, né? Logo após o nascimento, ou por algumas alterações de algumas estruturas oculares, alguma dificuldade para enxergar. E isso leva ela não vai ter um foco, ela não vai ter uma atenção, não vai seguir objetos. Então, é necessário a gente ajudar nesse desenvolvimento, que vai levar também um comprometimento motor, comprometimento cognitivo. E isso é de extrema importância, né, para o seu desenvolvimento global. Ah, sim. A estimulação visual, doutora Moniele, ela é só para bebês com já problemas diagnosticados de visão, ou ela pode também ajudar na prevenção, como forma preventiva? Isso. A gente consegue sim, porque a visão, a gente sabe que ela ocorre desde o nascimento até a infância. Então, se a criança ela tiver um contato maior, né, por exemplo, quando bebê, a criança, quando bebê, ela vai enxergar somente vultos. Então, a gente entrando com estímulos de alto contraste, com um estímulo, assim, um ambiente mais aberto, né, levando toda a infância, isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento. Você fala para a criança, quando bebê, ela enxerga vultos, quando ela nasce, é a visão que já vem de nascença, com essa visão, e depois vai desenvolvendo? Isso. Dos primeiro até o 3º mês, a criança enxerga vulto, enxerga luz. E aí, com o seu desenvolvimento global, isso vai levar ela a definir cor, a definir contornos, que é de extrema importância, né? Para quando tiver a visão toda desenvolvida, para ela ter todo um desenvolvimento de chegar vida, no né? total, né, no 100% da visão. Então, pode fazer de forma preventiva para estimular isso. E também a gente utiliza em casos de cirurgias, por exemplo, o estrabismo. Quando ocorre a correção, né, que é quando tem o desalinhamento dos olhos, geralmente a criança passa para a estimulação para a gente poder definir alguns outros, questão de uma melhor fixação, de uma melhor visão periférica dela, né? Que talvez possa não ter corrigido completamente na cirurgia. Doutora, mas voltando um pouquinho, né? Assim, quais são os sinais que a criança mostra, né? Que está com algum atraso de desenvolvimento ali visual?
Geralmente, os pais mesmos observam. Eles O que é isso? A criança, ela não faz um contato visual. A criança, ela não faz um segmento de objeto, de algum estímulo que é apresentado a ela. Por exemplo, em diferenciação de ambiente, um ambiente mais claro e um ambiente mais escuro, ela não tem reação nenhuma. E também no teste do olhinho, que é o principal teste, né? Que é quando teste muito relevante, muito importante, quando a criança sai da maternidade. É necessário fazer, e nesse teste, o médico oftalmologista ele já consegue identificar se há alguma alteração na retina, alteração de nervo óptico, e isso vai levar a possivelmente uma baixa visão. Tá. Doutora, a fisioterapia visual diferencia da atuação do oftalmologista ou são áreas que se completam? Eu creio que elas se completam, porque a gente pensa no paciente como um todo. Então, o nosso objetivo, o que é? É a qualidade de vida do paciente. Então, o médico, ele vai diagnosticar, né, a patologia que o paciente apresenta, e aí a gente vai entrar com a intervenção. E o médico, ele é um papel primordial, porque ele vai fazer todos os exames e isso a gente vai conseguir trabalhar em cima disso e da necessidade que o paciente apresenta. Então, trabalha junto, né? Em Isso, conjunto. é um trabalho em conjunto, um trabalho Ele vai multidisciplinar. diagnosticar a patologia, digamos Isso, assim, e você vai entrar com os auxílios, isso, né? com os auxílios e os estímulos necessários. Exato, e esses estímulos, existem estímulos que os pais devem fazer para poder ajudar nesse tratamento, no desenvolvimento visual? Sim, quando o paciente ele chega para mim, a gente trabalha a primeira parte, né, da avaliação em cima do prognóstico do paciente, que é a patologia que ele apresenta, e aí a gente vai identificar o que esse paciente precisa. Se ele tem uma dificuldade, um campo de visão dele é melhor do que o outro, se ele tem identificação de cor, se ele tem interesse em algum brinquedo, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa necessidade do paciente. E o que a gente indica? Contraste. Quando a criança chega bebê, ela não tem um interesse por cor, a gente vai trabalhar, iniciar um alto contraste. O que é? Brinquedos ou coisas que vão chamar a atenção da criança. Preto e branco, um brinquedo vai orientar a criança, uma cor vermelha, uma cor amarela, mas tudo isolado. Não colocar um brinquedo todo espalhado, né, no tapetinho para a criança brincar. Não é isso, né? Não, isso. Sempre a gente vai orientar conforme a necessidade da criança. Por isso, quando a gente passa na porta onde você está atendendo, né, com criança, a gente vê um tapete no chão, vê alguns estímulos, alguns brinquedos. Pra gente que é leigo, dá uma sensação assim, é igual uma brinquedoteca, mas eu vi a sua palestra que você deu para nós, que foi muito boa, lá no HUA, e eu escutei, vi alguns exemplos, você trouxe alguns estudos, você trouxe algumas crianças que você mostrou o antes e o depois, e eu vi realmente a necessidade e a influência que tem, né? Não é só um brinquedo, você vai trabalhar de uma forma que vai ter um resultado. Eu vi que você trouxe um cubo, eu fiquei curiosa. Alguns brinquedos para gente, que né, ela traz. doutora? Deve ter uma mala cheia de coisas. Sim, Isso aí já é um estímulo? Na verdade, isso aqui a gente usa para a parte da avaliação. Não sei se dá para mostrar. Deixa eu ver aqui. Pode pegar. Sim. E o que acontece? Logo quando a criança nasce por volta dos 3 meses, um dos sinais que a gente identifica, que a criança observa rosto, isso chama bastante atenção, rosto humano, a cores de alto contraste, né, como a gente já citou. Então, isso a gente consegue, ao mostrar para a criança, a gente consegue perceber se ela tem um foco, quanto de tempo que ela permanece focado, qual o melhor campo de visão que ela tem a preferência. E esses daqui também são alguns que a gente utiliza para fazer a avaliação, são todos testes validados, que a gente consegue identificar se a criança ela tem uma visão, né? Segura assim, aqui, vai ver melhor, Maniele. Segura aqui. Aqui, ó. Assim. Segura dessa forma, que aí vai dar para ver melhor. Isso. Aí a gente consegue identificar se isso chama a atenção da criança. E ele consegue ver desse tamanhozinho? Desse tamanhozinho ele consegue enxergar? A criança... Você percebe que ele viu que chamou a atenção da criança? Sim, a criança que ela tem uma baixa visão grave, a gente chama,
ela não percebe. Isso não chama atenção. Ela vai ficar com um olhar vago. Já a criança que ela tem uma baixa visão leve, a gente vai conseguir que ela vai focar e aí através disso a gente consegue identificar e Mas trabalhar tem com uma ela. idade mínima, assim, para fazer essa avaliação? A partir de 2 meses a gente já consegue trabalhar. Sim. Ah, sim. E existe, assim, alguma janela do tempo, né, mais crítica, onde vai fazer diferença essa estimulação? Sim. A partir do momento que a criança tem um diagnóstico fechado, ali por volta de 3, 4 meses, a gente já consegue introduzir o tratamento. No caso da Mônica, ela deve ter percebido, né? Você pode falar um pouco para nós, Mônica, como que você viu no seu filho? A No doutora Bento- acabou de falar Bento que Francisco. os pais, né, começam a perceber. Você pode passar a sua experiência? O do Bento, não cheguei a perceber. Ele tem paralisia cerebral, né, e uma síndrome de West. Então, ele já nasceu com estrabismo muito forte. Eu passei por alguns oftalmologistas antes de chegar na doutora Monielli, e eles queriam fazer uma cirurgia por estética, de tão forte que era o estrabismo dele. E eu não quis, porque ele já tinha vindo de outras cirurgias e tal. Aí, quando eu cheguei na doutora Monielli, ela falou, vamos fazer assim. E aí, a gente, no começo foi difícil, não foi fácil, porque a baixa visão dele era muito grande, ele não seguia, eu falava que ele esnobava as pessoas chegavam a falar com ele, nem tinham para as pessoas, mas não é, porque ele não tinha esse foco, ele não prestava atenção em nada. Então, quando ela começou a trabalhar com ele, a partir dos 2 anos, foi muito gratificante. Quando ele seguiu a primeira plaquinha dela para mim... Começou com a plaquinha assim? Sim, a gente começou com as plaquinhas preto e branco. Então, quando ele começou a seguir, foi emoção para nós duas, porque a gente viu como ele chegou e como a Estava gente dando estava resultado, evoluindo, né? Que estava Isso. conseguindo. Mas é aquele negócio, é a fisioterapia e os pais. Não caminha sozinho, tem que ser todos juntos. Eu acho que só o tempo do consultório não dá um resultado se Não. você não der uma sequência, né, em casa, né, Isso. para ajudar com E essa jornada, né? E é bastante importante a gente citar o seguinte, o caso do Bento, né, que foi um caso da minha jornada até hoje, ele foi um caso que mais me trouxe, assim, de saber que eu tô no caminho certo de seguir. Por quê? Bento, ele tem, além do estrabismo, que ele tinha a baixa visão dele, foi causado por uma hipóxia na hora do parto, que é geralmente um dos casos que a gente mais vê no consultório, né, que leva à baixa visão. Então, com essa hipóxia, o que aconteceu? Ele lesionou, né, o córtex cerebral, que é a área muito importante, né, que faz toda a ligação que leva as informações para o olho. E nisso, ocasionou, ele não tinha essa percepção visual, ele chegava no ambiente claro, um ambiente escuro para ele, não fazia diferença, e como a mãe citou. Ele ficava apático, né, a apático. tudo que Ele estava em tinha um volta, olhar né? que não... Parece que ele nem estava, né, Presente. Né? E hoje o Bento, ele, né, Hoje muito observador, muito... Ele está com qual idade? Hoje ele está com 5 anos. Então já tem 3 anos de tratamento. Isso. A gente fez 2 anos, 2 né? anos. Fizemos 2 anos de Ele- tratamento. hoje ele tá em- Hoje ele tá Tratamento estável. encerra quando está estável, ele progride. Então, aí a gente diz o seguinte, que como qualquer outro tratamento, tudo depende da resposta, né, da criança. Aham. Mas o Bento, foi necessário a gente permanecer com ele 2 anos, a gente fazia a terapia uma vez na semana, e foi importante o que vocês falaram. O tratamento, ele continua em casa, principalmente. Não adianta a gente ir lá e fazer 1 hora de terapia e ficar esperando a outra semana chegar, né? Mas, geralmente, é por volta disso, os 2, 3 anos de tratamento. E quais os erros, assim, comuns, né, que os pais cometem, que podem atrasar, assim, esse estímulo visual, né, esse desenvolvimento visual do bebê? Olha, eu diria o seguinte, não dá total atenção. Talvez a gente encontra muito assim, o médico fala, olha, é importante procurar esse tratamento, né? E às vezes a pessoa ir deixando com o passar do Vai tempo. deixando, né? Porque aí foi o que a gente falou no início. Tem a janela de tratamento, né? Que quanto mais precoce a gente inicia, Mas melhor, o né? A resultado é gente melhor. consegue obter os resultados. Você já acompanhou algum caso em que a estimulação visual transformou completamente o prognóstico de uma criança? Voltando aqui, É o o caso Bento, do né? Bento, Bento sim. Francisco. E eu tive uma Você outra... teve outro caso, né?
muitos casos, mas esse também me chamou muita atenção, porque era uma criança, ela tinha uma síndrome, não me recordo agora, mas ela tinha a baixa visão e o estrabismo divergente que a gente fala, né? Os dois olhinhos dela eram voltados para fora. Então, isso atrapalhava não somente ela não tinha uma fixação, ela não tinha uma atenção, mas também na sua marcha, no seu desenvolvimento motor, né? No seu locomover. Então, é como a gente conseguiu trabalhar bem isso. O foco melhorou bastante o seu estrabismo. Então, hoje o seu desenvolvimento motor é outro. Mônica, como você chegou na doutora Moniele? Foi porque, assim, como a gente sabe que aqui, pelo menos o conhecimento que eu tenho, né? Pode me corrigir se eu estiver errado. São poucos na sua área, né? Fisioterapia visual. Como que você chegou até ela? Eu já tinha passado por outra fisioterapeuta visual, mas não me adaptei a ela. E aí a gente participava da Univangélica, da parte de fisioterapia, e aí onde a gente vai conversando, né? Mãe vai falando uma para outra até a gente chegar nela. É bom porque o podcast, eu acho que ele ajuda nisso, né? A trazer para o público soluções que a gente sabe que não é todo mundo que tem a oportunidade de saber, né? E a gente sabe o resultado é extremamente... É um diferencial quando você vê... Eu fiquei impactada com aquela Com a palestra, né? Minha sobrinha está Realmente. fazendo fisioterapia, né? Eu falei para ela, você tem que conhecer a doutora Moniele. Você tem que conhecer ela, o trabalho Também dela, fiz a mesma para me ver se eu coisa. consigo impactar ela. Levei minha filha para conhecer a mulher. Vamos conhecer a mulher. As duas se parecem muito. Que é uma profissão, assim, que... Sim, é uma área que não é... área. Eu me formei em 2021 em fisioterapia e dentro da grade a gente não vê nada. E como que eu cheguei, né? Muitas pessoas falam, né? Aproveitando a brecha aqui. Eu tive, num dos meus estágios da faculdade, na parte de neurologia, um paciente que ele só ficava sempre com a cabeça baixa. E a gente mostrava estímulos para ele e nada. E aí isso me instigava. Eu falava, gente, mas né, como que não chama a atenção? O problema que ele tem, a gente está trabalhando em fisioterapia, é porque ele não tinha o desenvolvimento motor, né? Ele não engatinhava, ele tinha um atraso. E aí, estudando, eu encontrei um artigo, um estudo que falava que a criança que ela tinha uma baixa visão, ela tinha um atraso no seu desenvolvimento de controle de cabeça, de cervical. E aí, nisso, eu questionei uma professora, falei, mas como assim? Aí ela falou assim, não, mas isso não é da nossa área. E aí eu fui através de um conhecido oftalmologista, e ele falou assim, não, Moniele, a gente tem isso, mas assim, não é tão divulgado, não tão, né, hoje para as pessoas. Só que aí eu fui atrás, conheci um curso em São Paulo, eu fiz a minha formação toda lá com o pessoal da Unifesp, e trouxe aqui para Anápolis. Que, como a Mônica falou, né, a divulgação é mínima. A divulgação, né? Acaba sendo boca a boca. Isso. E aí, Mas, nesses 3 anos que eu estamos já aqui atuo pra nessa divulgar, área... né, Adriana? E assim, a gente não... E é uma grande honra, né, tê-la conosco no hospital, para a gente poder ofertar, né, essa... Porque eu acho que isso é mais do que um tratamento, é quase que uma bênção, né, assim, divina, porque você consegue reabilitar mesmo, assim, e fazer a diferença, né, fazer a diferença. Eu lembro quando eu entrei no hospital, era um sonho do Dr. Augusto, né? Sim, De ter esse trabalho que eu lembro das crianças procurar e a gente não conseguia esse profissional para dar continuidade ao trabalho da oftalmologia, né? E assim, a gente vê, igual você falando de informação, quando nós começamos com os auxílios, né? E quando a primeira vez, não é na área de bebê, mas a indicação da bengala. Eu achava que uma bengala era para entregar para a pessoa e pronto, né? Eu tive que estudar. E eu fui orientada. A medida da bengala, ela tem uma medida específica, né, doutora? Pode falar sobre isso. Uma medida específica, não é qualquer bengala. O uso dela, o fisioterapeuta tem que orientar. Não é simplesmente a fisioterapia, não é só aquela parte de reabilitação muscular, andar. É muito além. Sim, Adriana. E o que acontece? O uso da bengala, ela é passado para... A gente começa com crianças, quando ela tem uma marcha já adquirida, ela tem a baixa visão ou até mesmo a cegueira, a gente começa com a pré-bengala, que é quando a criança ela começa a lhe dar os primeiros passinhos, então a gente
consegue pra colocar. criança. É uma criatividade. Colocar um auxílio com uma bolinha específico com um barulho para a criança poder se localizar, né? Então ela já vai começar a ter um contato. E a gente fala o seguinte, que a bengala é uma extensão do corpo. Porque a bengala, ela vai auxiliar, vai evitar de que o paciente, né? Vamos dizer assim, a pessoa com deficiência visual, ela cai em um buraco, ela evita tropeços e acidentes mesmo os domésticos, né? Então, é de extrema importância. E como você falou, a bengala, ela não é só você ir lá e comprar. Ela tem uma medida, a gente tira conforme a medida do paciente. A gente tira como base o osso externo. Eu aprendi. Isso. Até o solo. E precisa de todo um treinamento, né? Para a pessoa ela poder se localizar. Hoje a gente consegue fazer esse treinamento tanto interno, né, que a gente fala dentro de hospitais, dentro da casa do paciente, e até mesmo se o paciente ele tiver uma boa cognição, uma boa audição, a gente consegue treinar ele também nas ruas. A primeira medida que eu tirei, eu falei, mas vai ficar muito maior, não vai dar certo esse Mas bem negócio. Mas é certinho. porque usa ela, né, à frente. Isso, e ela então precisa ela ser um pouco Falei, extensa não. mesmo. Doutora, o serviço de visão da fisioterapia visual, tem ela na rede pública? Hoje aqui em Anápolis a gente tem, inclusive eu faço, né, sou a fisioterapeuta da estimulação visual da APAI. Da Ah, parte. na Aqui. PAI. A gente abriu o serviço em 2022 e coincidentemente foi o ano que eu comecei a atuar e aí tudo, né, foi se encaixando e eu tô lá com os pacientes. Aí hoje a gente consegue fornecer esse tratamento de orientação e mobilidade, que é o da bengala, e a estimulação precoce, né, que é a estimulação com bebês. Doutora, e há casos assim que a fisioterapia visual não surte efeito, ou às vezes passa do tempo, né, de começar a fazer e já perde-se assim um resultado possível? Bom, Um doutora, melhor resultado? aí a gente entraria na parte dos estrabismos. Tem alguns estrabismos que a gente fala assim, que se ele não for congênito, a gente consegue congênito é o quê? A criança já nasce, né, com o olhinho ou para dentro ou para fora. Então, a gente consegue intervir nisso e após cirurgia. E alguns casos que a gente não consegue quando é lesão diretamente em nervo óptico. Que aí é onde infelizmente hoje nem é cirúrgico, né? Então, seria nesses dois casos. E a adesão do paciente ao tratamento? É difícil manter a rotina dos exercícios? Ah, com certeza. Criança, né, gente? Criança, É criança, tem né? toda, né, aquela Acho que rotina. até para os pais, né, Mônica? Sim, é um pouco Eu acho que- cansativo, que você tem que parar, tem que sentar, Tem que ter muita- tem que ter aquele momento para estimular. E ele não Muita está nem um disciplina, pouquinho interessado, né? Porque ele vai sair da zona de conforto Isso, dele, né? com certeza. E a gente fala muito porque a maioria dos nossos pacientes, eles têm algum outro comprometimento. Então, ele passa por outras terapias, uma fisioterapia motora, uma fono, né? Então, é necessário a família conciliar isso. Sim, é importante a família estar nesse processo. Né? Totalmente. Completamente, é muito importante mesmo. Mas como que é a relação do fisioterapeuta visual e o oftalmologista? Aí ela é uma relação com muito comprometimento, porque, como a gente falou, a gente não olha o paciente somente a parte, né, da visão, a gente olha ele como um todo. Como um todo. Então, a gente precisa de ter essa troca. Como que está essa evolução do paciente? Então, até mesmo para a gente saber, como o médico ele é responsável por fazer a parte de exames, né? Então, para a gente ter essa troca mesmo. Relatório? Seria por relatórios, né? Também. Que Mas isso, hein? aqui no Ou no HU seu caso, você está lá dentro, né? Você Isso, tem no HU eu acesso ao consigo, prontuário, ao que é uma prontuário. vantagem, né? Trabalha junto, porque o oftalmologista da criança está lá dentro, você está lá dentro, então tem acesso a todos os exames, a todos e até a porta do consultório do Isso. colega, né? Então, E outros profissionais de saúde também, né? Que eu acho que é um tratamento multidisciplinar, Comum, né? Seria- a gente precisa bastante do trabalho do ortoptista, que Ortoptista. ele realiza alguns exames, né, que o oftalmologista não realiza, e é de muita relevância para a gente poder intervir perante esses exames. A área do ortoptista e a sua é diferente? É diferente. Então, não são Temos profissionais. formações diferentes, porque o ortoptista, o trabalho dele é voltado mais para os exames. E a fisioterapia é mais da intervenção. Entendi.
Você vê um futuro da sua área, na sua profissão no Brasil? Há um aumento de conscientização entre os pais e os profissionais, né? Hoje, eu posso te dizer assim, a gente frequenta os hospitais, né, que antes, psicólogo, fisioterapeuta, você não via. Hoje, não. Hoje, você tem essa, né, nutricionista, É muito presente, tem tudo, está muito né? presente. Toda... Eu acho que essa pergunta você vai responder hoje para nós com um diferencial, né? Então, Adriana, o que acontece? Eu vejo que o que precisa é de informações mesmo, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. Porque é muito desconhecido e por mais que o médico oftalmologista, a gente precisa desse tratamento, a gente direciona para os pais, para a família, mas as pessoas precisam conhecer de como que é feito esse trabalho. Ou, se ele não tem um contato ainda com o oftalmologista, talvez ele está esperando uma consulta e alguém ouve falar, faz tal tratamento, né? Eu conheço. Mas precisa dessa informação e com informações concretas mesmo, né? A Mônica vai ajudar, né? A Isso, divulgar agora, né? vai. Que é assim Sim. que vai, né, Mônica? Eu tenho Eu certeza. acho que a Mônica já está divulgando. E muito. Mas, doutor, o que mais te emociona na sua profissão? Porque eu fico emocionada, eu fiquei muito emocionada na palestra. Eu De fiquei. ver os resultados, né? Porque a gente não tem acesso, né, Adriana? Assim, até então. Mas, assim, o que mais te emociona? Com certeza é ver a criança perceber o que antes não percebia e sempre os pais mesmo chegam na gente, falam assim, nossa, Maniele, antes meu filho não olhava para mim. As pessoas falavam com ele não... Uma mãe, né? A mãe falar, então isso... Hoje eu não sou olhar mãe, de um filho, né? mas a gente tem todo esse carinho, esse amor, né, que transborda quando a gente vê a diferença realmente da criança que ela não mudou, tinha uma né, aquela percepção história. e hoje ela tem totalmente E a diferente. você, Mônica, o que te emociona em ter a oportunidade de ter conhecido a doutora e trazer o tratamento para o Bento, né? Bento Francisco. Bento Francisco. Nome de 2 papas, né? Vamos O combinar. nome dele é poderoso. Poderoso. Ele é poderoso. Aí. Eu falo que a Monielle foi uma luz na minha vida, né? O Bento, ele não fala, mas ele fala com os olhos hoje. Hoje eu converso com ele e ele consegue me responder da forma dele, com os olhos. Né? A gente já não convive tanto com a doutora Monielle, mas a gente sempre está ali trocando alguma coisa. E ela foi um anjo que possibilitou ele falar comigo do jeito dele. Então, para mim é maravilhoso. A interação melhorou, Sim. né? Através dessa reabilitação visual Sim. dele. Realmente. Que a gente fica emocionada de ouvir você falar. Eu acho que ela deve passar por isso sempre, né? Ver um paciente, precisa ser mãe para sentir o que você traz, né? com Igual você certeza. falou, não sou mãe, mas eu tenho certeza que você sabe do que você traz para uma mãe. É muito emocionante, realmente. realmente. Vamos parar, senão nós vamos chorar. Aí Não vamos chorar. Nós viemos... Olha, mas nós vamos fazer um bate-bola agora, doutora. agora Respostas chegou a hora curtas. do Bate-bola. Que hora eu quero ver, doutora Monielle? Ela ficou nervosa. Ficou corada também. Ficou. Ficou corada. Eu dei uma palhinha para ela, falei, não vou te pegar de muita surpresa, não. Agora é surpresa. Pra frente, pra cá, perto de nós, que nós vamos começar com um bate-bola bem legal. Vamos lá, doutora? Vamos lá, doutora. Uma cor que estimula e encanta os bebês. Ai, com certeza é o verde. O verde. Olha, eu achava que era vermelho. Eu também. Aí, tá vendo? Informação, né? Um mito sobre visão infantil. Então, infantil. Deixa eu... São vários. Deixa eu... ele não tá olhando porque não interessou. E isso é o que a gente falou da baixa visão. Talvez ele enxerga, né? não deu atenção porque ele não tá percebendo. Não tá percebendo um detalhe, nem algo. A idade mais poderosa para estimular a visão. Com certeza. Volta de 4 meses, 6, até os 6 meses é a idade ideal. Nossa, tão novinho, né? Novinho. Um brinquedo que você recomenda. Tela não, né, doutora? Não, de jeito nenhum. Com certeza, brinquedos de uma cor só e também com brilho, com luz. Não aqueles brinquedos de luz piscante, mas uma luz, só o brinquedo luz iluminado. frequente, Isso. iluminado. Iluminado. Um erro comum dos adultos.
Com certeza, não levar pela correria da vida, não deixar a criança hoje ter a liberdade de brincar em um ambiente externo, né? Um ambiente no parque, e prefere deixar a criança em casa. Assim, tem toda a questão, né? Talvez da rotina, mas é a que mais a gente fala do desenvolvimento da visão. E as telas, hein? Que eu vejo muitos bebês já com o celular assim na De frente. maneira nenhuma. Ah, eu fico assim. Nossa, dá uma dó. É. Doutora, um caso que marcou sua carreira. Foi o caso do Bento Do Francisco, Bento, que eu né? trouxe até para nós conhecermos. É verdade, né? Uma frase que define seu trabalho. Uma frase. Vamos. Eu não falaria uma frase, mas uma palavra que me impacta, que é gratidão. Uma palavra que define um olhar saudável. Foco. Muito bom, doutora. Doutora Foi Moniele, maravilhoso. Mônica, foi muito bom tê-las conosco, falar um pouco do seu trabalho, da experiência que você teve e da gratidão, porque eu acho que gratidão é algo assim iluminado, né? Que traz pra gente uma sensação muito boa. E nada melhor no mundo do que você trabalhar, né, com gratidão, e com certeza muitas pessoas trazem para você esse mesmo sentimento, né? A Mônica está aqui, né, pode falar isso por nós. Eu agradeço muito sua participação, viu? E ficamos aqui. Obrigada, né, doutora. Adriana? Obrigada, Mônica. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, né, a melhorar na sua vida, a procurar ajuda, por agora saber do que pode melhorar. Saber né? onde pode procurar também, né? E você me ajudou muito com os auxílios. Eu Não, apanhei tô aqui muito pra com os precisar. auxílios. Aí. Foi Doutora muito Moniele, bom. você gostaria de deixar uma mensagem para os pais de bebês, ou os pais de crianças? Não, somente que se dedicar mais à atenção, né, aos filhos, porque a criança, ela precisa daquela atenção, daquele olhar. Então, talvez um mínimo que seja um detalhe, né, vai fazer toda a diferença, né, no Toda a decorrer da diferença. vida. Mônica, quer deixar uma mensagem às mamães, aos Eu papais? quero deixar uma mensagem, né, para as mães atípicas, que somos muitas, e não desistem, né? Eu acho que cada criança tem seu tempo, não é porque o Bento conseguiu num tempo que o delas não vão conseguir. Cada uma tem seu tempo de conseguir e não desistir, jamais. Isso mesmo. Agora, doutora, vamos deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Sim, vamos Que deixar, uma Adriana. informação dessa não pode ficar só conosco. Compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha, comente, coloque a sua crítica, os seus elogios, mande mensagem para a doutora Moniele, para a doutora Jaqueline, para mim, quem você Sim. gostaria de ver no próximo podcast. Verdade. E nós estamos aguardando você compartilhar para divulgar, que essa mensagem chega a outras pessoas. Talvez você não precise, mas outras vão precisar dessa informação. Sim. Muito obrigada, doutora. Eu que Muito agradeço. obrigada, Mônica. Muito obrigada, Adriana. Obrigada, doutora. Que todos possamos ter uma ótima noite e que seu trabalho continue abençoando vidas. Isso. Tá, Obrigada, doutora? doutora. Amém. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.